Nessa aula a gente vai aprender sobre os tipos de sólidos geométricos e também as definições sobre eles. Bora lá? Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E antes da gente ir aí para o conteúdo, para a aulinha de hoje, eu quero convidar você aluno, ou mesmo você papai, você mamãe que acompanha seu filho aí na jornada de estudos, a conhecerem o nosso curso preparatório para ingresso no 6º ano do Colégio Militar. Matemática e língua portuguesa completas, que vão fazer o seu filho não apenas melhorar as notas dele na escola, aumentar o desempenho dele, mas também ser aprovado aí num concurso que é extremamente concorrido. Para saber mais informações, tanto sobre o nosso curso como também sobre os nossos materiais, os links estão aqui embaixo da descrição desse vídeo, beleza? E bora lá então, pessoal, começar aqui falando aqui, né, sobre definições dos sólidos. E a primeira definição que vocês têm que saber aqui, galera, são as definições aqui a respeito de poliedros e corpos redondos, tá? Primeiramente, sólidos geométricos, antes de tudo, são figuras tridimensionais. Diferentemente de polígonos, por exemplo, que eu sei que vocês já conhecem, já tem uma ideiazinha aí, né? Um polígono, por exemplo, uma ideia de um polígono seria aqui, deixa eu desenhar aqui, ó, seria um quadradinho, que eu sei que vocês conhecem, né? Nossa, ficou horrível esse quadrado aqui, deixa eu tentar melhorar ele um pouquinho aqui, ó. Isso aqui seria um exemplo de um quadradinho, que é uma figura bidimensional, tá bom? Ela ficou aqui meio tortinha, mas não tem problema, tá? Mas isso aqui seria o exemplo de um quadrado, que é uma figura plana, uma figura que a gente consegue representar com 100% ali de assertividade no plano, tá bom, pessoal? Então, isso aqui seria uma figura bidimensional. Os sólidos geométricos, diferentemente, eles são figuras tridimensionais, são figuras que a gente até consegue representar no plano, né? Mas elas não ficam perfeitamente representadas. A gente diz que a gente precisa colocar elas em perspectiva, tá? Um exemplo bastante bacana que eu penso, né, ou que eu mostro para os meus alunos aí no momento de fazer a diferenciação entre sólidos e polígonos, ou entre figuras tridimensionais e figuras bidimensionais, é que as figuras tridimensionais possuem volume. Em outras palavras, uma figura tridimensional, se você conseguir imaginar ela na tua mão, fazer um furinho nela, você consegue colocar água lá dentro dela, tá? Essa é a ideia, né? Por quê? Porque ela vai ter um espaço para ser preenchido com essa água. Essa é a ideia aí de uma figura tridimensional, beleza? Que são sólidos geométricos. Então veja, aqui a gente tem dois exemplos de sólidos geométricos, tanto esse à esquerda, quanto esse aqui à minha direita, beleza? E agora já vamos fazer aqui mais uma definição dentro dos sólidos geométricos, tá bom? Dentro dos sólidos geométricos, galera, a gente tem aqui a definição de poliedros, que eu vou deixar aqui em cima, ó. Poliedros, que está aqui do meu lado esquerdo, e aqui a gente tem os corpos redondos. Muito importante vocês saberem que as duas coisas não se misturam, elas são diferentes, tá? Ambos são sólidos geométricos, tá bom? Porém, esses aqui são os poliedros, que é uma coisa, tá? De um lado é uma definição, e aqui do outro lado eu tenho daí os corpos redondos, que tá lá do outro lado é outra definição. E o que que diferencia um do outro? Eu acho que o nome aqui é meio intuitivo para vocês, mas eu vou explicar, tá bom? Os poliedros, galera, eles são formados somente por linhas retas e também por elementos aqui, ó, que são todos retinhos, tá? Aqui no caso, esses elementos, a gente já vai nomear eles, tá bom? A gente vai chamar eles de faces. Nos poliedros aqui, a gente vai chamar eles de faces, tá? Mas essas faces aqui, elas vão ser sempre retas, vão ser sempre retilíneas, tá? Tanto as linhas quanto as faces ali, elas sempre vão ser retas nos nossos poliedros. Ao passo que, nos corpos redondos, a gente vai ter pelo menos uma superfície que vai ser arredondada, e por consequência também uma linha, entre aspas, tá? A gente não diz que isso aqui é uma linha, diferentemente disso, mas a gente consegue ver aqui que tem um negócio arredondado aqui, tá bom? Mas se a gente pensar na superfície, a gente já consegue ver, né? Isso aqui seria redondo, né? E também o entorno disso aqui seria redondo também, beleza? Então, olha só, pessoal, poliedros aqui à minha esquerda, tudo retinho, tá bom? E corpos redondos a gente vai ter ali pelo menos uma superfície arredondada. Não é que vai ser tudo redondinho, não é isso. Mas pelo menos um pedacinho, um trechinho ali tem que ser arredondado para ser considerado ali um corpo redondo, beleza, pessoal? E agora aqui ainda, voltando para os poliedros, vou comentar alguns elementos que a gente define somente para os poliedros, tá? Isso aqui é um corpo redondo, a gente já pegou as definições, agora a gente vai pegar algumas definições que só são aplicáveis para os poliedros, tá bom? São quais? São faces, vértices e arestas. Então, olha só, galera, o que são as faces, conforme eu já falei para vocês, né? São essas superfícies retas que se fecham para completar ali o meu sólido.
Para quem já viu a aula passada, na qual aí a gente falou sobre as planificações, né? Nas planificações lá a gente via que a gente tinha os polígonos, certo? Nem sempre polígonos quando é corpo redondo, né? Mas quando é poliedro, a gente tinha os polígonos e eles se fechavam, né? A gente fechava todos os polígonos de modo a encaixar ali um no outro para formar um poliedro, tá bom? Cada um desses polígonos, a gente diz que eles são faces do nosso poliedro final que está sendo formado, tá? Então, isso aqui é uma face, isso aqui é outra face, isso aqui é outra face. Aqui, nesse caso, a gente tem somente faces retangulares, beleza? Mas, então, isso aqui daí são as faces. O que são as arestas, pessoal? As arestas são as linhas aqui, ó, que a gente consegue visualizar, tá? Essas aqui são as arestas aqui do nosso poliedro. E o que são os vértices? Os vértices são os pontos de união das arestas, que a gente pode até colocar aqui como sendo um ponto, né? Claro que não é um ponto destacado, mas a gente vê que existe aqui, né, um pontinho aqui, uma região do espaço na qual as arestas se encontram, ó. Que seria esse pontinho aqui, esse pontinho a gente dá o nome de vértice nos poliedros, beleza, pessoal? Isso aqui só é definido para os poliedros, tudo bem? Então, olha só, face, vou colocar aqui, vou pintar aqui, ó. Aqui eu tenho a face. Vou pintar aqui em azul agora uma aresta, ó, pintei aqui. Arestas são as linhas, tá? Lembrem disso, arestas são as linhas. E da mesma forma aqui ainda, vou pintar em vermelho. Os pontos aqui são os vértices, beleza, pessoal? Agora vamos aqui para a próxima telinha, bora lá, ó. Pegando aqui já um exemplinho para a gente ver como é que funfa, olha lá. Cristiano e João estão montando estruturas conforme o modelo abaixo. Eles usam palitos e peças conectoras que se parecem com um cubo. Já foram montadas 4 dessas estruturas, isso aqui é importante, ó, já foram montadas 4 dessas estruturas que a gente está vendo aqui no cantinho. Letra A. Quantos palitos foram usados nessas 4 estruturas no total? Bom, palitos aqui, galera, o que eu estou vendo aqui, né? Cuidado aqui, né? Isso aqui é só um exemplo aqui de como funcionam essas estruturas conectoras, né? Que são tipo os cubinhos aqui, tá bom? O problema até falou aqui, né? Os palitos, peças conectoras se parecem com um cubo. Um cubo, para quem não sabe, é isso aqui, tá, galera? É tipo dadinho, tá? Todo mundo já viu um dado aí na vida, né? O dado ali é um exemplo de um cubinho, tá bom? E aqui daí a gente tem os palitinhos, né? O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e simplesmente contar quantos palitos são usados para cada uma dessas estruturas, ó. Então aqui, ó, vou contar. Bacana no momento que vocês forem fazer a contagem na prova de vocês, ou mesmo quando vocês estiverem fazendo algum exercício, para vocês não se perderem na contagem, é bastante interessante que vocês vão fazendo um risquinho aqui nos elementos que já foram contados. Como assim, professor? Dá uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui serve para quê? Para organizar o raciocínio de vocês, tá bom? 4, 5, 6, 7, 8 aqui embaixo. E agora tem essas aqui que eu não contei ainda, ó. 9, 10, 11, 12. Ou seja, para cada estrutura eu vou ter 12 palitinhos, certo? 12 palitinhos para cada. Cuidado, né? 12 palitinhos para cada uma. O problema falou que já foram utilizadas 4 estruturas, beleza? Agora, aqui daí, né, ele pediu aqui quantos palitos foram usados. Ah, ele só pediu o palito, então eu não preciso me preocupar aqui em contar os cubos conectores ainda. Bom, se são 12 para cada e no total são 4, o que eu teria que fazer? 12, 12, 12 e 12. É esse 12 se repetindo 4 vezes. E para quem já está ligado aí na operação de multiplicação, né, o que é multiplicação? É a soma de elementos repetidos, não é? Se eu tenho 12 no primeiro, 12 no segundo, 12 no terceiro e 12 no quarto, o 12, né, a parcela 12 se repetindo 4 vezes, eu posso simplesmente chegar aqui e fazer 12 vezes 4, tá bom? Para quem não se lembra ainda, pessoal, não tem problema, a gente revisa isso aqui rapidinho, né? Como é que eu faço essa conta? Olha só. 12 vezes 4. Começa aqui, tem que saber a tabuada de cabeça, viu, safado? Se não sabe a tabuada, é bom estudar tabuada. Tabuada tem que ser memorizada, não pode ficar com dúvida na hora de fazer continha assim, tá bom? Ó, 4 vezes 2 aqui dá 8, o resultado aqui da unidade é 8, e aqui 4 vezes 1 dá 4, beleza? Então, aqui eu tenho um total de 48 palitinhos, tá? Palitinhos para as 4 estruturas, tá? 48 palitinhos. Agora vamos ver o item B aqui, como é que fica. Quantas peças, ficou meio, esse S aqui tinha que estar aqui, né? Quantas peças conectoras foram usadas nessas 4 estruturas no total? Então, vamos ver aqui, pessoal, a gente já contou os palitinhos, né? Agora eu vou contar aqui o total de peças conectoras, tá bom? Vamos ver como é que fica aqui as peças conectoras, ó. Galera, observa aqui um detalhezinho que é bem bacana da gente visualizar, ó. Eu tô vendo aqui que para essas peças conectoras eu tenho 4 em cima, ó, 1, 2, 3, 4, e mais 4 embaixo, 5, 6, 7, 8. Eu poderia simplesmente fazer 4 vezes 2, então, seguindo a mesma ideia dos palitinhos ali, né? Mas aqui a gente contou já que são pequenos aqui, né? Então, simplesmente aqui eu faço 4 vezes 2, 8, por estrutura, né? Por estruturinha.
4 aqui cubinhos, né? 4 não, desculpem, 8 cubinhos por estrutura. Vou anotar aqui, lembrando que no total são 4 estruturas, né? Que a gente tem, ó. Nessas 4 estruturas, cada uma tem 8, então agora eu vou ter que seguir a mesma ideia que a gente estava usando ali, né? Agora eu vou ter que fazer ali, daí, então, 8, cada estrutura, 8, 8, 8, 8, faço aqui 8 vezes 4. E esse aqui é tabuada, não precisa fazer continha, né, galera? Tem que saber a tabuada, 8 vezes 4 dá 32 pecinhas, tá? 32 peças conectoras. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Ficou com dúvida? Qualquer coisa, comenta aqui embaixo que o prof dá uma olhadinha em tudo, tá bom? Agora vamos ver aqui o problema 2. Só claro, antes da gente ver aqui o problema 2, mostrar para vocês as ideias aí de prismas e pirâmides, eu preciso da sua inscrição aqui nesse canal, caso você ainda não tenha feito. É isso aí, só clicar aqui embaixo do player do vídeo no botãozinho que está escrito inscrever-se, já aproveita aí também e clica no sininho das notificações, porque assim, sempre que a gente postar novos conteúdos novos, iguais a esse aqui, né, novos conteúdos, você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo aí logo na sequência. Não se esqueça aí também, né, pessoal, clica no gostei, tá? O gostei e o joinha que também fica aqui embaixo do player do vídeo, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo como mais relevante e divulgar ele para mais gente, tá? Dá essa forcinha pra gente, é completamente de graça para vocês e ajuda muito a gente a crescer aqui na plataforma. Então dá essa moralzinha aí, beleza? Faz a sua inscrição, clica no sininho também para sempre receber as notificações, né? E clica no gostei aí para dar uma forcinha, beleza? E voltando aqui, pessoal, olha só o exercício do número 2, olha lá. Observe as representações de figuras geométricas não planas e escreva abaixo de cada uma delas suas quantidades de vértices, arestas e faces. Então, olha só, pessoal, eu vou fazer tipo uma tabelinha aqui, daí a gente vai contando para cada um, tá? Vértices, arestas e faces, ó, vou colocar aqui em cima na linha dele, aqui na linha dele, tá bom? Eu vou fazendo dessa forma aqui, ó. Vou até fazer tipo uma tabelinha aqui, tá bom? Isso aqui não tinha, tô fazendo agora, só para a gente poder organizar aqui as ideias e não se perder aqui no nosso raciocínio, beleza? Tá ficando meio torto aqui, mas não tem problema, tá bom? E aqui a gente vai contar vértices, arestas e faces, tá? Lembrando, né, galera, o vértice é o pontinho de encontro das arestas. As arestas ali, então, elas vão ser as linhas, tá? E as faces são os polígonos que formam ali o nosso poliedro, tá? São todos poliedros aqui, não tem nenhum corpo redondo, presta atenção nisso, tá bom? Agora, olha só, galera, primeiramente diferenciando os prismas, olha só, diferenciando os prismas das pirâmides. O que que é um prisma? Um prisma qualquer, galera, ele sempre vai ser formado por duas bases, ó. Aqui em cima, nesse caso, tem uma base aqui em cima. O que que é a base, professor? A base, normalmente, a gente diz como sendo aqui a face que se repete duas vezes, tá? Mais comumente, a gente chama de base o que está no chão, o que está embaixo, mas não necessariamente ela vai estar no chão, tá? Aqui no caso, ó, isso aqui é um prisma e a base dele não está no chão, ó. A base dele aqui é triangular, ó. Tem um triângulo aqui e tenho aqui um triângulo que, muito embora a gente não consiga ver ele inteiro, ó, aqui eu tenho um triângulo. Outra coisa que eu já vou mostrar para vocês, é comum a gente representar por pontilhados aquelas linhas que estão lá atrás do nosso poliedro. Tá? Como assim atrás? Seriam linhas que estão escondidas pela face da frente, eu não conseguiria ver, tá bom? Então essa linha aqui, ó, pessoal, muito embora ela esteja lá atrás, né? Ela completa um triângulo desse lado e um triângulo desse outro lado aqui, tá bom? E agora observem aqui comigo a seguinte situação. É muito importante que vocês reparem. O que que o prisma tem? O prisma sempre vai ter duas bases, a gente chama de bases, tá? Duas bases paralelas. O que que significa paralelas? Elas correm na mesma direção, elas nunca se cruzam, tá? Uma tá num plano e a outra tá lá no outro plano, tipo minhas mãos aqui, ó. As duas estão paralelas uma à outra. Então, ó, aqui no caso desse prisma eu tenho uma base aqui e outra base aqui, e ligando essas duas bases a gente tem arestas que a gente chama de arestas laterais, ó. Por quê? Porque elas estão do ladinho. Aqui no caso elas estão horizontais porque o meu prisma ele tá deitadinho, tá bom? Mas se a gente olhar para esse outro aqui, a gente vê que as arestas estão do lado, ó, as arestas laterais, estão vendo? Já vamos explorar ele um pouquinho melhor, ó. Mas essas arestas ligam as duas bases e essa aqui é a definição de um prisma. Duas bases ligadas por arestas que a gente chama de arestas laterais. Dá uma olhadinha nesse outro aqui, ó, prisma de base pentagonal. Por que a gente chama base pentagonal? Porque a base é um pentágono. Para quem não se lembra, o pentágono é um polígono de 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um pentágono em cima e outro pentágono embaixo, beleza? Ó, aqui embaixo também tem um pentágonozinho, né? Aqui, ó, eu teria aqui as arestas escondidas que eu não estou conseguindo ver, ó, galera. Aqui daí eu tenho um pentágono embaixo também e aqui daí eu teria as outras arestas aqui, ó, tá?
As outras não, uma aresta aqui que está partindo lá de baixo, beleza? Então essa aqui é a ideia de um prisma, tá bom? Ó, duas bases, uma em cima e outra embaixo, podem estar uma do lado esquerdo e outra do lado direito, se o prisma estiver deitadinho, não tem problema nenhum. Para identificar o prisma, vocês só tem que ver isso, né? Duas bases paralelas, ligadas por arestas laterais. Vocês vão olhar para a figura ali, para o sólido, e vão falar, isso aqui é um prisma, por quê? Porque tem duas bases paralelas, ligadas por arestas laterais, beleza? E agora, pirâmides, pessoal. Olha só, aqui daí outro prisma de base hexagonal, né? E aqui daí a gente tem a pirâmide. O que é uma pirâmide aqui, né? A pirâmide, pessoal, ela é caracterizada por uma única base, tá? E ligados aí aos vértices da base, a gente tem um vértice lá em cima, ou lá embaixo, se a pirâmide estiver de ponta cabeça, tá bom? Olha só a ideia aqui, ó. O que a gente consegue ver aqui, ou melhor, o que a gente não consegue ver, ó. Aqui é importante que vocês consigam imaginar comigo, ó, que existe um outro vértice aqui da base que não está aparecendo e existem arestas aqui que estão lá atrás, né? Indo lá para a parte de trás da pirâmide. E agora aqui tem uma outra aresta lateral que está subindo ali, tá bom? A ideia aqui, ó, essas arestas aqui, elas que eu fiz em pontilhado, elas estariam escondidas, tá bom? Mas elas estão presentes ali. É importante que vocês tenham a capacidade de visualizar elas até para poder contar os elementos da pirâmide de maneira precisa, não errar, tá bom? Agora veja, o que caracteriza a pirâmide? Diferentemente do prisma, que tinha aqui duas bases, né, uma em cima e outra embaixo, a pirâmide só tem uma base, que no caso está aqui embaixo, e ligando cada um dos vértices aqui debaixo da base, a gente tem essas arestas laterais que vão lá para cima, ó, vai todo mundo para cima. É isso que diferencia o prisma da pirâmide. Então, ó, o prisma tem duas bases paralelas, né, e a pirâmide tem uma base só. E daí, partindo-se dos vértices da pirâmide, a gente tem arestas que sobem para um único vértice lá em cima, um vértice isolado que está fora do plano. Beleza, pessoal? Ó, outro exemplo de pirâmide, né? Outro exemplo de pirâmide aqui de base hexagonal e por aí vai. E agora eu vou mostrar uns bizu muito legal aqui para vocês para contar elementos de prismas e de pirâmides. Isso aqui ajuda muito, especialmente quando são prismas ou pirâmides aí que tem várias faces, várias arestas, tá bom? Olha só que bacana, galera. Como é que eu posso contar aqui primeiro os vértices de uma pirâmide? Os vértices de uma pirâmide não, de um prisma. Os vértices de um prisma qualquer, galera, vou até pegar outra cor aqui, ó, vou fazer em azul aqui, essa primeira. Os vértices de um prisma qualquer, observem que ele sempre vai se repetir duas vezes, sendo uma em uma base e a outra na outra base. Como assim, professor? Eu não tenho dois triângulos aqui nas bases desse prisma, um, nesse caso, do lado esquerdo e outro do lado direito, ó, um aqui e outro aqui. Os vértices aqui desse prisma, eles vão estar 1, 2, 3 aqui, e vou ter mais 3 do outro lado, ó. Então, 1, 2, 3 aqui. É só fazer 3 vezes 2, que dá 6 vértices, e acabou. Isso funciona para qualquer prisma, tá? Você pega o número de vértices da base e multiplica por 2. Por quê? Porque vai ser um vértice, vai ser essa quantidade de vértices numa base e a mesma quantidade na outra, beleza? Ó, seguindo aqui, ó, quantos vértices eu tenho aqui? É um pentágono, então tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só fazer 5 vezes 2, porque aqui embaixo tem mais 5. 5 mais 5 é 5 vezes 2, né, galera? Então, aqui, ó, 10 vértices. Aqui a gente vai contando, ó, terceiro prisma aqui. Aqui é um prisma de base hexagonal, porque são 6 lados aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só fazer 6 vezes 2, que dá 12, beleza, galera? Então, aqui, essa aqui é a quantidade de vértices aqui dos prismas, tá? Beleza? Agora, para as pirâmides. Tem macete? Tem macete. Nas pirâmides aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui eu não tenho duas bases, eu tenho uma base só. Mas como é que eu vou contar isso? Eu vou contar o total de vértices da base, ó, 1, 2, 3, 4, e tirando-se os vértices da base, eu vou ter mais um vértice lá em cima. Então, 4 mais 1, que dá 5. Pronto, fechou. E aqui, ó, aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Pentagonal é um pentágono. Lembrem-se aí que se é um pentágono, ele tem que ter 5 vértices, né? A gente teria que completar o desenho aqui, ó, para conseguir visualizar isso, ó. Mas ele vem aqui, ó, certo? A gente não pode esquecer das arestinhas que estão escondidas ali, ó. Então, aqui quantos vértices eu vou ter na base? 1, 2, 3, 4, 5, certo? E daí aqui, ó, mais um vértice aqui em cima. Então, total aqui de 5 embaixo, mais um lá em cima, 6 vértices. Pirâmide de base hexagonal. Ó, base hexagonal é um hexágono. Eu tenho 6 vértices aqui embaixo, né? 6 vértices aqui embaixo. Logo, vou ter aqui 6 da base, mais um lá em cima, 7 vértices. Beleza, pessoal? Bem tranquilinho, né? Agora vamos contar aqui as arestas, galera. Como é que a gente faz para contar as arestas dos prismas? Olha que legal o macete que eu vou passar para vocês, ó. As arestas dos prismas, galera, olha só a ideia. Elas vão ser a mesma quantidade nas duas bases. Nesse caso aqui eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Só contar se quiser ver, ó. 1, 2, 3, beleza? 3, 3, 3.
E além disso, eu também vou ter sempre 3 arestas laterais. 3 não, desculpem. Eu vou ter a mesma quantidade de arestas laterais que eu tenho aqui com relação às arestas da base. Por quê, professor? Dá uma olhadinha. Se isso aqui é um triângulo, pessoal, necessariamente, né, esse triângulo ele vai ter 3 vértices. Vejam que qualquer polígono, além de ter 3, sim, se é um triângulo, né, além de ter 3 lados, ele vai ter também 3 vértices, beleza? Então, se ele tem 3 vértices, de cada um dos vértices que a gente tem aqui, a gente vai ter uma aresta lateral partindo, ó. Então, a ideia é essa. O que eu vou ter aqui de total de arestas aqui, então, no meu prisma? Eu vou ter 3 arestas numa base, aqui porque é um prisma de base triangular, né? 3 arestas numa base, 3 arestas na outra base e mais 3 arestas laterais. Então, é simplesmente fazer 3 mais 3 mais 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Em resumo, para calcular o número de arestas de um prisma qualquer, é só pegar ali o número de arestas da base e multiplicar por 3. Mas vamos de novo, por que por 3? Porque eu tenho essa quantidade na base, essa mesma quantidade na outra base e mais essa mesma quantidade de arestas laterais. Beleza? Faz vezes 3 que mata sempre, né? 3 vezes 3 aqui dá 9. Ah, professor, muito difícil, eu prefiro chegar aqui e contar uma por uma. Também tá, também dá, tá, galera? Só que é uma estratégia mais patona, né? Mais iniciante. Treinem essa outra estratégia que ela vai ajudar vocês a ganhar tempo na hora da prova e ela é muito mais precisa, né? Vocês só tem que visualizar isso, tá bom? Da onde vem o vezes 3? Uma base, outra base e as laterais, beleza? Ótimo, agora aqui, ó. Se aqui eu tenho uma base pentagonal, pentagonal são 5 lados, é só fazer 5 vezes 3. 5 na base de cima, 5 na base de baixo e mais 5 laterais, 15. Base hexagonal, 6 em cima, 6 embaixo e 6 laterais. 6 vezes 3 dá 18, beleza? Agora nas pirâmides é parecido, só que muda, claro, né? Como é que vai ser o esquema aqui nas pirâmides, pessoal? Presta bem atenção aqui agora. Nas pirâmides, em vez de fazer vezes 3, a gente vai fazer vezes 2. Vou contar o número de arestas da base e multiplicar por 2. Mas por que por 2, professor? Vamos entender. Ó, aqui na pirâmide de base quadrada, por exemplo, o que eu tenho, pessoal? Tenho 1, 2, 3, 4 arestas na base, concorda? Base quadrada, 4 lados ali, então 4 arestas na base. Agora, essa mesma quantidade, esse mesmo 4, ó, eu vou ter de lateral, ó, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque partindo de cada vértice eu vou ter uma aresta subindo. Só que agora é só 2 vezes que se repete, porque eu não tenho a base em cima, diferente do prisma, né? Então, é simplesmente fazer 4 vezes 2, que dá 8, ó. E seguindo a mesma ideia aqui na pirâmide de base pentagonal, ó. A base pentagonal, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10. 10 arestas. E aqui fechou. Tá? A mesma coisa aqui para a pirâmide de base hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12 arestas. Beleza, pessoal? Aqui era 7, né? Apaguei ele sem querer. Certo? Bem tranquilo. E para contar as faces, galera? Como é que a gente vai fazer aqui para contar as faces agora? Pessoal, presta atenção aqui que aqui também é bem facinho. Para os prismas, olha só a ideia. Pessoal, o prisma ele sempre vai ter 2 bases, independentemente de qual prisma está falando, né? Se for um prisma de base triangular, um triângulo aqui e outro embaixo. Se for um prisma de base quadrangular, eu vou ter uma base quadrada ou na forma de um quadrilátero em cima e outra embaixo, tá bom? Então aqui essa é a principal ideia do prisma, tá? Eu sempre vou ter 2 bases e eu sempre vou ter que pegar essas 2 bases e juntar as demais faces, que são as faces laterais. Né, que são as faces do lado. Mas quantas faces laterais eu sempre vou ter? A minha quantidade de faces laterais vai ser igual à quantidade de arestas que eu tenho na base. Por quê? Porque elas sempre vão se juntar aqui, ó. As faces de cima e de baixo das bases, elas vão se juntar formando uma aresta, uma face lateral, ó. Uma face aqui e outra lá atrás que a gente não conseguiria ver porque ela estaria escondida. Então, olha só, o que significa isso aqui no meu prisma de base triangular? Eu tenho 2 bases, né, que aqui no caso uma aqui e outra aqui. E quantas faces laterais? Bom, se as faces, né, se as bases são triangulares, significa então que eu vou ter 3 faces aqui em volta, faces laterais. É só juntar 2 mais 3 que dá 5, beleza? Agora, olha só, seguindo a mesma ideia aqui para o meu prisma de base pentagonal. 2 bases, uma em cima e outra embaixo. E quantas laterais? Inclusive, observem, pessoal, que se o prisma for reto, né, não for um prisma tortinho, as faces laterais aqui sempre vão ser retângulos. Isso aqui também é bacana de vocês observarem nos prismas, né? Na aula de planificações, aí, a aula anterior, a gente comentou sobre isso. Então, olha só essa ideia, ó, galera. O que a gente tem aqui, ó? Aqui, daí, então, a gente tem 2 bases. E quantas faces laterais? Ora, se o meu prisma aqui, ele tem 2 bases, né? Uma em cima e outra embaixo aqui, certo? Cada uma aqui com 5 lados, então eu vou ter 5 faces em volta. 5 mais 2, 7 faces. Aqui daí,
7 faces, beleza? Seguindo a mesma ideia aqui para o meu prisma de base hexagonal. 2 bases e mais quantas faces laterais? Bom, se eu tenho aqui hexágonos, né, que tem 6 lados, eu vou ter 6 faces laterais. De cada uma desce, ó, de cada aresta desce uma face para baixo. Então, 6 mais 2 bases, 8. E agora para a pirâmide aqui é bem parecido, tá, pessoal? Só que agora presta atenção, ó. As faces laterais das pirâmides, vale voltar nisso aqui, né? Elas são triângulos, tá bom? E sendo aqui as faces laterais da pirâmide triângulo, galera, agora observe isso aqui, ó. Eu sempre vou ter uma base aqui na minha pirâmide, né? E partindo-se aqui de cada uma das arestas da base, eu vou ter um triângulo subindo. Então pensa aqui comigo. Uma base sempre vai ter na pirâmide, e além disso, quantas faces laterais eu vou ter? Ora, eu vou ter tantas faces laterais quanto eu tenho de arestas na base. Se aqui eu tenho uma aresta, então sobe uma face aqui. Outra aresta sobe outra face, outra aresta sobe outra face e outra aqui atrás sobe outra face. Se eu tenho 4 ladinhos na base, 4 arestas laterais. Mais a base, 5 faces. Sempre assim, tá? Parecido com o prisma, só que aqui, né, eu não vou ter uma base em cima. E é isso que muda, né? Então aqui, 5 faces, beleza? Na pirâmide de base quadrada. E na pirâmide de base pentagonal, vamos lá. Vou ter uma base, mais quantas faces laterais agora? 5, né? Já que aqui é pentagonal, um pentágono que tem 5 lados, 5 faces laterais, mais uma base, total aqui de 6 faces. E a pirâmide de base hexagonal, o que que eu tenho aqui? 6 lados aqui no meu hexágono de baixo, que é a base, né? Então, um hexágono, que é a base, mais 6 faces laterais que estão em volta ali. 6 faces laterais, 1 mais 6, né? Isso aqui vai me dar, 1 mais 6 ali vai dar 7 faces no total, beleza? Então aqui fechou, né, pessoal? Uma base ali, 7. Tá bom, galera? E aqui o que eu tinha para passar então para vocês hoje a respeito de sólidos geométricos era isso, tá? Espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Espero ter contribuído aí para o estudo de sólidos de vocês. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui é extremamente relevante para você. Não esquece aí de compartilhar ele, né? Copie o link, manda naquele grupo do WhatsApp da escola, aquele coleguinha que também está estudando, pais e mães que me assistem, copie o link aí e manda naquele grupo do WhatsApp do cursinho, grupo do WhatsApp da escola. Me ajudem aí compartilhando o meu trabalho, que eu também sempre vou estar aqui ajudando vocês, beleza? Por hoje então era isso, valeu galerinha, nos vemos nos nossos próximos vídeos, um grande abraço para todos vocês e até lá!